Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todo mundo Guaxaverso sempre conheceu. existiu. Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor, idealizador, podcast do Realidade Paralela Guaxinim. E se tem a voz da Jujuba, é óbvio que é uma boa pessoa, gente. Para quem não sabe, o Guaxaverso é o nosso antigo escudo do mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o canto da cigarra. É interessante que o personagem Kelly, que é a cigarra, caso alguém não tenha notado, ele canta nessa aventura, por isso o canto, né? O canto da cigarra, quando acontece na natureza mesmo, é porque quer atrair uma pessoa. Eu não sei se é o cigarro que canta pra cigarra ou o contrário, mas é aquela ideia de atrair o outro, né? Que acabar acontecendo. Então essas eram as referências do nome ali. Mas antes de ler os comentários de vocês e falar mais do episódio, lembro vocês que é importantíssimo que vocês nos sigam nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Outra coisa que é muito bacana e que tu tem muito a ganhar é ser nosso padrinho. A partir de R$1 você ajuda, a partir de R$10 você faz parte do grupo do Telegram, que tem vários subgrupos. Lá o pessoal tá sempre conversando comigo sobre assuntos variadíssimos. Esse episódio acabou atrasando um pouco, né? Vai sair na sexta-feira. A gente tá falando lá um pouco sobre os mangás da semana. Eu cantei a música da Fazendinha no grupo lá de Bom Dia. O pessoal tá lá se ajudando. É muito bacana, é uma comunidade maravilhosa. Você deveria vir conhecer. E, obviamente, tu vai poder estar gravando vozes pros NPCs, tá gravando as regras. E, muito raramente, eu faço uma brincadeira lá, valendo uma vaga para jogar um episódio. Então, vem conhecer, vem fazer parte desta família maravilhosa. Mas vamos lá, vamos ouvir o que ficou gravado da live, onde eu li as perguntas. E se você quiser fazer parte da próxima Guaxaverso, da próxima leitura do Guaxaverso, fique ligado nas redes sociais e segue a gente lá na Twitch. O canal da Twitch, por enquanto, tá com o nome antigo ainda, que é Marcelo Guaxinim, e daí tu põe mais um M no final, ele tem 2 M's no final. Mas eu quero, assim que possível, mudar pra RP Guaxa. Então, se não der pra... procura RP Guaxa, se não tiver, vai pelo Marcelo Guaxinim com M a mais no final. Agora sim, vamos ouvir. Então, vou começar a leitura de comentários do último episódio, que foi o Canto da Cigarra RP Guaxa 85. Como vocês sabem, ele é a parte 2 de uma trilogia. Então, muitas das perguntas que vão ser feitas, eu vou acabar não respondendo. O primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos Silva. Ele coloca: "E aí, Guaxa? Como você está, meu caro?" Eu tô bem, como disse o chat antes. Tirando a pandemia e o Brasil, eu tô ótimo. Só um episódio da RP Guaxa pra me deixar acordado no transporte público indo pro trabalho. Isso e o fato de não ter lugar para sentar. É sempre um problema, né? Não o RP Guaxa, o lugar para sentar. Episódio maravilhoso de ouvir, gostei ainda mais da trilha sonora com os dedinhos leves de The Last of Us. Ou tô errado? Eu acho que sim, a edição foi do Zorzal. Essa parte da música não foi o tanto, mas eu espero que sim, inclusive. Vamos lá, sabia que a Kelly não era flor que se cheire. Tem uma briga lá entre os padrinhos sobre a Kelly ser uma pessoa ruim ou não. Mas eu deixo sair o episódio 3 e talvez um quarto. Os padrinhos me convenceram a fazer um quarto episódio pra dar um veredito final. Mas vamos lá, vamos ao comentário dele. Sabia que a Kelly não era flor que se cheire, mesmo tendo a voz da Jujuba. É verdade, se tem a voz da Jujuba é uma boa pessoa. Imagino que ela não seja uma pessoa ruim, só folgada e talvez meio desesperada. Tô certo? Parcialmente certo ou totalmente errado? Não sei exatamente sobre a Kelly, mas ser meio desesperado é mais ou menos um pré-requisito para viver num apocalipse zumbi. A bruxa, entre aspas, que ela matou na igreja realmente controlava os zumbis? Me dá mais um episódio pra gente saber um pouco mais sobre isso. Havia ali alguma possível cura ou só uma forma de controle?
Me dá mais um episódio e a gente conversa sobre isso. Achei muitíssimo interessante essa ideia. Algo novo a ser explorado nesse tema. Embora tenha muito me lembrado minha infância hipnotizando galinhas. Aliás, a Kelly matou mesmo a bruxa? Será contado a história delas? Se não, poderia nos contar? Não vai ser contada exatamente a história delas, mas a gente vai saber mais um pouco no próximo episódio. E imagino que o motivo dos zumbis terem ido embora e voltado agora também será contado, certo? Certo. Por hoje são essas. Um agradecimento especial pra você. Hoje, Guaxa, estou ouvindo Arquivos da Patrulha. E cara, que incrível. São todos episódios de explodir cabeças. Me deu muita ideia pra narrar Mago Ascensão. Bora? Eu joguei Mago... Não, eu li o livro da terceira edição. Na época que o Vampiro tá na terceira edição. E achei bem doido. E também porque comecei a ler Discworld. Discworld também é muito bom, do Terry Pratchett, né? Depois da sua recomendação. Ainda estou no primeiro, A Cor da Magia. Mas que livro incrível! E eu diria mais, A Cor da Magia é bom, mas é um dos mais fracos de todos ali. Ele só melhora exponencialmente. Grato de coração, um forte abraço, força e luz para todos nós, e até mais. Até mais, meu querido. Olá, Guaxa, olá, chat, tudo bem? Tudo bem. O Bailarino, inclusive, tá no chat, né? Primeiro eu gostaria de falar que episódio, a dinâmica dos jogadores foi incrível. E você conseguiu montar uma trilogia na ordem inversa. Simplesmente linda. Obrigado. O maior desafio pra mim era isso. Era contar 3 histórias em que elas aconteciam antes sempre uma da outra. E sim, a próxima, caso não tenha falado antes, ela se passa antes de tudo. Embora se for rolar um 4º episódio, ele deve se passar depois. Mas vamos aos spoilers. Primeiro, vou dedicar essas primeiras linhas... Nossa, tá gigante, vamos lá. Vou dedicar essas primeiras linhas a passar pano pra Kelly, a psicopata favorita. No grupo de padrinhos já se está condenando a pobre cigarra. Mas e se o Pedro, depois de uma tórrida noite de amor, tivesse dito que pretendia dominar a represa? Seria injusto roubar e fugir? Nesse caso não seria. Ah, mas ela matou a sacerdotisa, ok. Mas para que aquela mulher tinha zumbis? E se seu objetivo era formar um exército para dominar todo o oeste catarinense, com minions que gritam mito, mito, mito? Não, pera, a realidade paralela errada. É verdade. Enfim, julgamento justo para Kelly. A psicopatinha do Guaxaverso. Agora vamos às perguntinhas. Sendo que sei que algumas ficarão sem respostas. Que bom, sabe? O retorno dos zumbis era o objetivo da Kelly? Isso é, quando ela foi embora, ela já queria encontrar a pessoa que estava impedindo o apocalipse? Me pareceu coincidência demais ela encontrá-la. Não é coincidência e... a gente vai saber mais no próximo episódio, né? O que aconteceria caso o grupo fosse de psicopatas e matassem a Kelly quando a encontrassem? Iria revelar algum poder que a impedir de morrer? Não me parece que você correria o risco de deixar este furo, e isso me fez ficar com uma pulga atrás da orelha. Então, eu arrisquei. Se eles tivessem tentado matar a Kelly, eu tentaria salvá-la. Se ela morresse, eu não faço ideia, eu teria que improvisar. Eu tenho a ideia central dessas 3 aventuras, e parte do resto foi de improviso, à medida que os jogadores iam falando e as coisas iam acontecendo. Então, se ela morresse, eu teria que dar um jeito de ela aparecer depois, né? Mas se os mortos estão levantando, embora provavelmente eu não fosse para esse caminho. Mas alguém, além da bruxa, tinha ou tem o poder de controlar os zumbis? Talvez. Mas a gente conversa sobre isso depois. Esses zumbis do Oeste Catarinense fazem parte do universo do Apocalipse Zumbi dos Bombeiros. Afinal, se a guerra é mundial, atacar o Brasil também é interessante. Provavelmente, eu não tenho certeza, mas provavelmente. Por fim, meus elogios a você que construiu mais um arco maravilhoso de histórias, que eu humildemente joguei. Ao Zorzal, que está arrasando na sonoplastia do Oeste Catarinense, e aos jogadores, a escoteira Dani, mostrando que fazer fogo e usar cordas são úteis em qualquer situação. Ao Mike com o seu Geraldo, com uma calma absurda no meio de um apocalipse, e a capacidade de observação de João Queiroz e a sua van, que logo sacaram a boa bisca, que é... Ele começa defendendo a Kelly e termina atacando, que a Kelly é. Por fim, não pega pra matar zumbis com picape, quem ganha? Gil ou Mia? Talvez um dia a gente veja esse embate. Só que um dos dois vai ter que ser NPC, e daí o NPC vai ter desvantagem. Beijos para todo mundo que está ouvindo ao vivo ou gravado e venham ser padrinhos, cantar paródias, jogar com pessoas lindas e criar andares na nossa taberna.
Sejam padrinhos, gente. A gente tá com... Muita gente tá tendo... O ano tá difícil pra todo mundo e alguns padrinhos acabaram precisando deixar de ser padrinhos. Então, seja padrinho, gente. É legal. E se você não pode ser padrinho por N motivos, é óbvio que eu vou entender. Mas essa semana foram uns 2 ou 3 já. O João Queiroz, que jogou com a Van no episódio passado, né? Olá, Guaxitos! Espero que você esteja bem, queridão. Eu estou realmente muito feliz de ter jogado essa aventura contigo, o Mike e a Dani. Antes dos spoilers, obrigado por me salvar na edição e cortar minhas ansiedades de falar por cima. Desculpa por isso. Quem te salvou foi o Zorzal, tá? A primeira aventura que foi antes, que foi com a Juco, com o Gil e o Baladino, eu acho. O pessoal também estava muito nervoso. Acho que eles falaram mais por cima um dos outros do que você. Então relaxa, foi normal. Nessa trilogia, eu acho que o último foi um pouco mais padrinhos profissionais, sabe? Embora também teve um pouco de atropelo. Isso é normal. É a primeira vez que eles estão jogando comigo, que querendo ou não, embora não devesse ter, causa uma certa ansiedade ali, né, na hora de jogar. Mas é normal, assim. Relaxa, sabe? Nas próximas vezes que a gente jogar, tenho certeza que tudo vai ser mais fácil. Dani e Mike, amei jogar com vocês. Chegamos à conclusão no grupo de spoilers que nossos 3 personagens são uma família. As 2 irmãs que se implicam e o pai velho que tenta resolver tudo na paz. Por sinal, eu imagino uma aventura, não com os 3 jogadores. Eu imagino que o seu Geraldo, me desculpa, Mike, mas é o perfil dele, ficaria cuidando do novo esconderijo, acampamento, sei lá onde ele estivesse. E as 2, com uma terceira pessoa, que a gente conversa um dia, sairia numa missão maior. É uma ideia. Eu tenho 2 ideias pra... Assim, daria pra fazer mais 2 episódios. Porque vocês vão entender quando eu ver o próximo dessa trilogia. E eu não tô falando de pessoal da represa e fora da represa. Eu falo em 2 aventuras fora da represa. Se for pensar na represa, teria uma terceira aventura. Mas vamos ver como vai se desdobrar o resto. Spoiler! Já levantaram essa teoria aqui e eu comentei no grupo. Estamos ligados aos demais apocalipse zumbis pré-mencionados. Os bombeiros, Ilha Condenada, Pôr do Sol. A Kelly diz, a Dona Francisca dizia que todos os bons foram levados já e só sobraram quem tem maldade aqui embaixo. Fazendo referência também ao apocalipse de Billy Jeans. Se a Dona Francisca estiver certa, sim, tudo mesmo no mundo. Acho que não tem outra teoria além dessa. Só um pedido, deixa a gente voltar para matar a Kelly, por favor. Patrick do próximo episódio levantou essa bola nos spoilers. Volta os 3 grupos se encontrando, por favor. RPG Watch sempre são 3 jogadores, mas como eu falei, talvez você tenha a sua chance. Mas será que tu vai conseguir? Por fim, repito meus agradecimentos pela oportunidade. Amei demais a experiência. E daqui a uns meses eu começo a chorar igual a Luana para ser chamada mais vezes Beijos Gachitos. Vou te chamar, com certeza. Pelo menos mais uma. Nem que seja para ter tua chance, a gente chama. Arthur! Olá, Guaxa, aqui é o Arthur. Te conheço lá do Beholder Segue e finalmente cheguei ao episódio atual. Bem-vindo, Arthur. É legal, assim, nos últimos 7 dias, em episódio individual, o episódio mais baixado do Portal Deviante no Spotify, que é onde a gente tem menos ouvintes, foi o RPG Watch. Na cauda longa, somando os episódios anteriores, o SciCast ganha fácil. Mais uma a gente marcou ali. Graças a pessoas como o Arthur. Comentário dele, vamos lá. O primeiro episódio, Prêmio das Almas, é incrível, amei o plot twist no final e já narrei para os meus amigos aqui da minha vila. Fico feliz, assim, eu conheço bastante gente que mestrou essa aventura, tem algumas aventuras minhas que são bem mestradas pelo Brasil, essa é uma delas, e que bom que você curtiu. Segundo episódio, Passarinhos me fez ficar deitado em posição fetal por uns bons 15 minutos. Eu amava essa música do Emicida, agora não consigo mais ouvir. Como eu sou um cara que acredita na força do amor e o final daquele episódio me devastou. Para os robôs, foi um final feliz. É engraçado como o pessoal que gosta do Beholder gosta do episódio Passarinhos. Assim, por algum motivo, quem gosta do Biel gosta do episódio Passarinhos. Ou esse episódio marcou ele. Eu acho que é porque o Biel é uma pessoa tão good vibes. Esse episódio acaba marcando as pessoas. Porque ele pega muito no pé de apoio, sabe? Ele pega muito surpresa. Então, escuta Emicida, cara. É muito bom. Desculpa por ter estragado a música. Terceiro, não pare de fazer as mesas de Natal. Meus 2 últimos natais foram ouvindo essas mesas. Eu sei que você não gosta de fazer a continuação e tal, mas não nos prive das aventuras de Paper, Loriane e Ada, que, na minha humilde opinião, são os melhores episódios. Eu já gravei o episódio de Natal desse ano e vai ser diferente. Desculpa aí, gente. Parabéns por ter criado as realidades paralelas, é um projeto incrível. Desculpe pelo comentário tão grande. Não, foi legal.
Não irei fazer nenhuma teoria, porém, o Corvo... Ah, não, aí tu tá de sacanagem. Quer saber? Deixa pra lá. É melhor. Giovanni Saraiva Barros. Salve, Guaxa e chat. Só passando para elogiar essa linda edição do Zorza, com os toques de violão retirados de Last of Us. Também elogiar a Jujuba cantando Fim a Luz Brilhar. Vejam Fim a Luz Brilhar. De fundo durante a janta no mercado. É verdade. A Jujuba é incrível, vocês notaram essa parte? Estou muito... O pessoal que odeia a Kelly, vocês ouviram essa parte da Jujuba cantando? Vocês conseguem odiar ela mesmo assim? Vocês não têm coração? Estou muito intrigado com a magia ou ciência por trás desse controle sobre os zumbis. Não sai da minha cabeça supostas ligações no Guaxaverso que não existe, da trilogia da cigarra com o episódio Pôr do Sol. Mas vou deixar as teorias para quando sair o terceiro episódio editado e lindo aqui no feed. Saúde e criatividade, Guaxa. Que a Deus esteja sempre ao favor. Energia. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo pelo seu comentário. André Trapani. Só vou dizer uma coisa. Team Kelly. O André foi o defensor da Kelly nessa última semana. E mais uma coisa. Como é que era ele pede pra ler com a voz do Jack Chan? Do tio, né? Eu não lembro. Mais uma coisa. Eu não vou. É isso, gente. Na cabeça de vocês, eu tio Jack Chan. Faça mais trilogias, ficou muito bom e nem saiu o terceiro. Isso é legal, assim. É legal. Quando eu criei o RPG Guaxa, assim, eu obviamente me baseei em podcasts que já existiam. Um deles, o RPG Next, né? E o RPG Next era campanha na época. Ainda é, né? De vez em quando a gente faz os especiais, mas era campanha. E daí eu ficava pensando assim, poxa, e se eu fizer uma campanha e as pessoas não gostarem? Tipo, sei lá, no 5º episódio eu fizer alguma coisa e as pessoas não voltarem pra ouvir o 6º. E uma campanha, sei lá, de 50 episódios, de 100 episódios. Tipo, o público morreria. Tipo, as pessoas... Ao contrário do RPG, eu acho que, em teoria, tu pode chegar e ouvir qualquer episódio. Quando tu faz uma campanha, espera-se que a pessoa escute o primeiro. Por mais que dê pra entrar no meio e tal, eu mesmo volta e meia eu tô na Twitch, tá o pessoal jogando lá D&D, eu entro pra ver a aventura, não sei nada do que aconteceu antes, e me divirto com aquela aventura pontual, mas eu acho que pra podcast ficaria meio estranho, sabe? E tu teria que manter os jogadores e tal, tipo, olha só, grava aqui comigo durante um ano, sabe? A pessoa dá a alma dela. Então a ideia do RPG sempre era ser aventuras isoladas para as pessoas ouvirem como quiserem. E eu gosto de pequenas trilogias como essa, porque em teoria tu consegue ouvir em qualquer ordem, tu consegue ouvir primeiro essa e depois a outra, embora essa se passe antes da anterior, eu acho que tira um pouco o impacto de quem é a Kelly com ela chegando, né? Da mesma forma que quem ouvir primeiro a continuação dessa mesa que a gente está comentando vai ter uma opinião diferente sobre as coisas que acontecem depois. Então, eu quero fazer mais trilogias, como foi a dos Cavaleiros, como foi a do Natal, como foi essa, que eu até pretendo desenrolar com outras aventuras, mas eu tenho medo de, às vezes, por exemplo, Resiliente é um episódio maravilhoso, mas será que ele é maravilhoso para quem nunca ouviu A Chuva? Eu tenho certeza que ele não vai ser tão impactante se a pessoa não pegou a trilogia da Katy Perry, por exemplo, com a cena pós-crédito. Então, eu não sei o quanto eu posso abrir nesses easter eggs e essas coisas em histórias maiores sem perder aquele foco da história fechada, sabe? Não sei, fica aí pra vocês comentarem. Mas vamos ao próximo comentário, ao do Atari Boy. Atari Boy que fez uma ilustração maravilhosa, ele mandou pra mim lá no Twitter, já tá no Instagram do RPG Guaxa, vão lá, instagram.com/RPG Guaxa e confira essa incrível arte que esse menino fez. E ele comenta: Guaxa, que episódio bom! Eu tô, sei lá. De verdade, não estava esperando essa reviravolta. De verdade, foi um dos melhores episódios. Melhores episódios, tu tá exagerando, eu acho. Mas ok, se no seu coração então é porque é. Eu gosto muito dessa ideia de bruxa, de maga, bruxa, clériga e necromancer. Eu fiquei muito curioso com o que estava acontecendo caso os dados falhassem e os jogadores não conseguissem salvar a Kelly no início do episódio. Afinal, ela aparece na aventura que é posterior, é verdade. Se bem que cada aventura é individual, sem nenhuma ligação, sem nenhuma relação com a outra. Então eu estou errado. É verdade, as aventuras são únicas. Então se ela tivesse sido mordida ou acontecido alguma coisa, não teria problema, né? Mas assim, caso os jogadores tivessem falhado em ajudar ela, talvez ela se virasse sozinha, né, gente? Será que ela realmente estava em perigo? Não tô dizendo que o próximo episódio talvez desminta tudo que eu tô dizendo, gente. Mas não é porque ela estava correndo e 2 zumbis estavam atrás dela que necessariamente ela estava realmente correndo muito perigo. Talvez ela só quisesse ser a donzela em perigo. Ou talvez ela realmente estava em perigo e os jogadores salvaram ela
A parte que o grupo do Pedro festeja eu achei sensacional para o episódio. Deu totalmente um toque de humano a eles, coisa que no episódio anterior não tinha. Nesse episódio em que Cominho celebrava foi realmente essencial para o drama. Parabéns por construir essa cena. Sim, isso foi legal. Enquanto cigarra, para quem não pegou a referência, é a Kelly, que é música. Formigas é o pessoal da represa, né? O pessoal, enquanto a cigarra está cantando, as pessoas estão trabalhando. Obviamente, os gafanhotos são sempre os zumbis, mas que o Pedro seja também uma força, assim, só um vilão para estar ali para incomodar eles, enquanto daí eles explodirem não seria problema nenhum. Enquanto no outro episódio, por mais que a gente... Eu marco bem, assim, o Pedro não presta, deu para humanizar aquele grupo, querendo ou não, que era um grupo de sobreviventes, né? Então, como você gostou? Estou ansioso para o fim dessa trilogia e já consigo imaginar um pós-crédito com aquele tocando violão e os zumbis dançando, sendo controlados por ela. Tadinha da Kelly. Mas é um bom pós-crédito. No mais é isso, ótima aventura, já quero ver as próximas. Abraço! Juliana comenta: Oi, Guaxa, sem me alongar, só quero parabenizar a todos pelo episódio. Jogadores como é do Feitio, desses 3 foram maravilhosos. Adorei as interações. Dani, Mike e Queiroz deram um show, é verdade. Os jogadores são 50% do episódio. Também quero dizer que é injusto crucificar a Kelly. Sequer todos os episódios saíram. E ela parece uma pobre alma incompreendida. E a aposta feita com o Queiroz ainda está de pé. Estou curioso sobre o que essa trilogia tem ainda para revelar. É verdade, a Ju, lá no grupo de padrinhos, apostou com a Vanna, com o Queiroz, sobre a Kelly ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Vamos aguardar. Team Kelly, beijinhos científicos da Ju. Obrigado, Ju. Tô desistindo, não desista, querido. Que bom que você tá aqui novamente comentando. Sempre é um prazer ler seus comentários, porque eles são curtinhos assim, rapidinho de ler. Danada essa Kelly. Achei que ela fosse uma criatura mó fofa e super de boa. O que virá no 4º episódio? Será que vem aí um Mad Max Zumbi Edition by Guaxa? PS, continuo firme e forte e não desistir. Muito bem, garoto. 4º episódio, eu não sei, mas o 3º tá gravado e editado já há bastante tempo. E sem ser o próximo episódio, é o outro. E se tiver uma continuação desse episódio, eu não sei, eu posso mexer eu tô mexendo na grade de episódios que eu ia lançar. Eu tô pegando um que a gente gravou em live e vai sair antes. Porque ficou muito bacana e tal, então... Não sei. Bom, vamos agora. Assim, que sem ser o próximo outro, de certeza, é o 3, eu garanto pra vocês. O que vai ter entre os dois talvez precise mudar. Eu hoje tava revisando o episódio de Dia das Crianças e tá bem bacana. Quem é padrinho, lá no grupo do Telegram de spoiler, eu postei 2 pedacinhos do episódio do que está por vir. O Tô Desistindo voltou. Eu vou retirar aquele elogio que eu dei pra ele sobre o comentário ser curtinho. Voltei porque queria dizer que hoje, 3 de setembro de 2021, sonhei com uma mistura de especial de Natal com o Z75 num shopping. Eu ajudava a salvar o Natal. Não pergunte detalhes, porque mal lembro que tinha shopping. E a Jujuba e bichos estranhos. Teve um sonho em que tu salvou o Natal com o Z75. Tu falou a Jujuba, então não é a Lori. É a Jujuba, pessoa física. E bichos estranhos. Eram ratos? Talvez tu não sonhou. Talvez você participou de uma aventura do RP Guaxa. Ou vivenciou uma das linhas paralelas. Às vezes elas ressoam sobre a gente. Boa sorte, que o Pietro não te acha. João Matias comentou: Olá, Guaxa! E olá, pessoal do chat. Hoje não tenho pergunta, é só um merecidíssimo biscoito por esse episódio massa. A ideia de fazer um ponto de vista dos vilões do primeiro episódio lembrou The Last of Us e a trilha reforçou essa impressão. Isso é legal. Last of Us 2 me influenciou nesse episódio? Claro, eu platinei esse jogo, eu achei ele um jogo maravilhoso. Eu combinei com o Zorzal para ele usar a trilha de Last of Us? Não. Mas é isso, as coisas acontecem. Ansioso pela parte 3 já. Eu também, pelo Last of Us 3. Ah, não, do episódio? Espero que vocês gostem. Tá gravado e editado, como eu falei. Eu também ia dizer que queria uma parte 4 com o encontro da Van com a Kelly. Mas o comentário do Gabriel Ballardino me desarmou. Agora eu preciso de mais informações para decidir que quero que a Kelly se dê mal. Olha só, a Van encontrar a Kelly não depende da Kelly ser uma pessoa boa ou não. Porque o que a Van acha da Kelly já está formado. Seria legal a gente descobrir que a Kelly é só uma menina inocente. Não estou dizendo que é só uma possibilidade. E a Van fosse caçar ela. Vocês ficariam do lado da jogadora ou do lado dela? Eu tô bem curioso pra ver como vai ficar esse episódio 4
Eu ainda vou escrever direitinho, conversar com os jogadores, possíveis jogadores. Mas, de certeza, eu prometi que o Queiroz terá sua vingança. Ou a tentativa de. Então, um forte abraço, querido. Marcelo Rei comenta: Oi, Guaxa. Oi, chat. Boa noite. Episódio surpreendente e chocante. Adorei mesmo. Parabéns aos jogadores que são 50% do episódio. Você não vai escapar do bingo. Quem riu foi ela, botou Guaxa. Então é verdade, não escapei. Mas eu já tinha falado antes. E a todos que contribuíram com essa obra. Porra, essa obra dá um peso bacana, né? Eu fiquei feliz. E daí ela botou coração. Não tenho perguntas dessa vez, nem nada pra teorizar, só tô marcando minha presença na leitura de comentários. KKKKKJ. Que bom, querido, que bom. Adoro ler seus comentários. Mas tem um comentário. Estou supondo que já ouviram a volta da cigarra, por isso não vou marcar como spoiler. Eu fiquei realmente triste com a morte do Pedro, depois de saber da história dele. Não era um cara bom, mas ele era um sobrevivente e nunca esteve errado indo atrás da cigarra. A não ser pelo fato de que, por ir lá, ele morreu, claro. Me deu um dó. Viu como é indiferente se a Kelly é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? O que faz as pessoas agirem é o que elas pensam sobre as outras pessoas? Isso é tudo. Desculpa se isso der um ver mais, não deu. Boa noite, um abraço a vocês, a família, saúde e sucesso. Muito obrigado, querida. Um beijo pra você. O Rayota, ele comenta: tem relação com o episódio do Corvo? Tá, chega, essa piada já é previsível, mas tem? A princípio não. Enfim, Guaxa, olá novamente. Vamos uns bons episódios que não comentava sobre o Guaxaverso, ou sobre a especulação do mesmo, já que não existe, é verdade, e suas implicações nesse mundo. Mas onde que tá essa trilogia nas linhas do tempo? Já tava pensando em algumas coisinhas, mas vamos aos agradecimentos. Primeiro, onde tá essa trilogia na linha do tempo? Um pouco mais pra frente que o nosso tempo atual, né, gente? Afinal, não tem zumbis andando na rua, por enquanto. Tem um ver mais maldito. Meu Deus. Um player masculino fazendo uma personagem feminina? Isso, como player, me faz ter ideias. Mesmo que provavelmente seja manjado, sei lá. Sou apenas um novato, ao contrário do João, que, por sinal, eu vi o que você fez ali com a Val. Marditinho. Boné de beisebol, eu não sei falar inglês. Keep that hair short. 11 anos, sobreviveu numa casa na árvore, seu malandrinho. Ele pegou a referência, é isso, gente. Eu não lembro agora qual era a referência. É a Clementine, do Walking Dead da Telltale, tá certo. O seu Gerado foi uma belíssima adição ao grupo. Sobre o player masculino fazendo um personagem feminino, tem uma... O Queiroz, eu já conheci ele antes, quando ele jogou, assim, eu conheci ele há bastante tempo, porque ele acompanha o meu trabalho, obviamente, mas eu vi ele jogando com as meninas do Caquitas, e lá ele fez a Angélica, que é uma pessoa maravilhosa. Eu digo que a Angélica é melhor que o João Queiroz, então eu podia confiar no jogador. Um jogador novato que desse essa ideia, eu ficaria com 10 pés atrás, mas o João é o João, né, gente? Então conheça a Angélica, que é a personalidade favorita do senhor João, mas, assim, não foi assim, vamos ver o que dá. Eu já sabia quem era a pessoa e confiava, né? O seu Geraldo foi uma belíssima adição ao grupo junto à sua interpretação maravilhosa. Tava querendo desmaiar o velho para ele não fazer o que ia fazer naquela parte na picape, mas tudo que queria era ver se ele continuaria a manter essa relação com o Pedro. Parecia uma boa dupla, infelizmente. As piadinhas dele, assim, o Pedro respeitava o seu Geraldo porque era uma figura mais velha, né? Embora o seu Geraldo não fizesse parte daquele grupo mais barra pesada que ele mantinha perto dele, dava pra ver que ele respeitava o seu Geraldo, que liderava ali. É como se o Pedro cuidasse do braço armado e ele deixasse pro seu Geraldo a parte de exploração. Aquela parte chata que envolve manter o acampamento vivo, sabe? E ele ficava mais de brincando com os amiguinhos de armas um para um lado pro outro. Miazinha, feitinha pela Dani, que fofurinha. Mas agora ferrou ainda mais o psicológico da garota no final do episódio. Que merda foi aquela, hein? Enfim, todos são 50% do episódio. É verdade. É verdade, assim. Se a Van voltar e tiver a Dani junto, a Dani vai ter um peso maior nas costas pra estar carregando. Essa produção da trilogia me lembrou aquele filme thriller da Netflix. O senhor se esperou em Rua do Medo. Eu amei Rua do Medo, mas eu acho que eu gravei antes. Quando é que estreou Rua do Medo? Rapidinho, chat, uma paradinha. Pipipi, popopó. É sempre doido porque as pessoas, você se inspirou em tal coisa? Porra, eu vi tal coisa. Talvez sim. Então, assim, eu tenho aqui, 5 de julho, como estreia do primeiro Rua do Medo. O episódio 3 da Cigarra, que foi o último que eu gravei dia 25 de junho. Eu gravei uma semana antes,
O último episódio da trilogia eu gravei uma semana antes de sair o primeiro episódio. Então, eu não me inspirei em Rua do Medo, embora tenha visto e gostado. O primeiro episódio foi gravado dia 17 de maio. O episódio primeiro da Cigarra foi gravado dia 17 de maio. De vez em quando, assim, sai um filme, tem, obviamente, uma ideia. Não é uma coisa revolucionária, mas ele decidiu reaproveitar uma ideia lá da década de 80 que eu reaproveitei também. E daí fica aquela dúvida de onde saiu, né? Mas, então, o dia 17 de maio, o primeiro episódio dessa trilogia foi gravado. É isso. Então, não me inspirei em Rua do Medo, mas, obviamente, tudo que eu fizer daqui pra frente vai me inspirar também, porque eu gostei bastante dos 3 filmes. Mais do primeiro do que do segundo, e eu colocaria o terceiro em segundo ali. Mas o segundo é bom, mas comparado com o primeiro, ele não é tão bom. Comparado com o terceiro, ele é quase tão bom. Voltando, porque é bem parecido, pelo menos no meio de como a história é contada, em capítulos andando pra trás na linha do tempo. E no final um crossover foda. A ideia da segunda aventura, ela é muito mais... embora eu soubesse que seria uma trilogia se passando no mesmo lugar, eu sabia que a primeira aventura se passaria na represa. Eu tinha a ideia da Kelly. Pedro é um nome que eu criei na hora. Eu perguntaram como é o nome dele. Eu, Pedro. Porque, sei lá. Mas assim, eu tinha a ideia base. Eu sabia que a outra aventura ia se passar do lado de fora. E que provavelmente eles teriam encontrado a Kelly em algum momento. Isso eu sabia. Mas só depois de mestrar essa aventura é que eu montei a segunda aventura. Para a segunda aventura, eu já sabia estruturalmente como seria a primeira. Mas, obviamente, eu só escrevi aquela primeira aventura depois de ter jogado a segunda. É assim que a minha cabeça funciona. E ficou legal. Eu gostei. É tipo A Chuva e Resiliente. Eu acho Resiliente um dos melhores episódios que eu produzi esse ano. Eu amo aquele episódio. Mas ele surgiu porque a chuva acabou daquela maneira que acabou. Com um sobrevivente que poderia contar uma nova história. E vocês pediram, não, a gente quer uma continuação. E daí a continuação surgiu em cima daquilo ali, né? Eu pretendia abordar aquela história da chuva em outras histórias, como, sabe, alguém citando na televisão, numa notícia, ou de plano de fundo, ou dizer, tal coisa está acontecendo porque o rico revelou tal coisa, sabe? Mas eu não esperava uma aventura direta, mas as coisas acontecem. Enfim, se já disse que cuidar de 4 pessoas é difícil, para você como mestre, imagina cuidar de mais 6, já que em ambas as aventuras todos os players seriam vivos. Então seria ambicioso pra caralho. Então, eu não pretendo mestrar para 6. Até porque os 2 grupos, como terminou essa segunda aventura, são antagônicos. Eu mestraria para 2 grupos que um vai defender a represa, o outro vai tentar explodir a represa. Não seria legal, então a ideia é ser 3 jogadores. Sempre. Mas sim, eu fiquei triste uma aventura de zumbis. 6 jogadores, 6 vivos. Eu como contador de uma história, para ter um peso, eu queria que alguém tivesse morrido. Mas nesses 2 primeiros eu falhei. E me esforcei bastante no terceiro. Será que eu consegui? Será que eu tô falando de 2 pessoas desse grupo, mais uma do outro, porque só um sobreviveu? Será que os 3 morreram e tem um NPC? Será que os 3 sobreviveram e eu fracassei como mestre? Vamos aguardar. Spoilers. Bem, já sabemos que o Pietro tem relação provável com a Ilha Condenada e com o Pôr do Sol, pois teria destruído uma ilha só para se vingar do corretor covarde. Apenas faltou uma coisa. Um amigo perguntou embaixo se Billy... No caso, tá em cima. Se Billy Jean estava conectado com a realidade. Parece o momento perfeito para estabelecer a ligação, hein? Realmente parece o momento perfeito. Esse personagem e os da história anterior, história superior, sei lá, muito confuso. Os protagonistas do canto e da volta podem aparecer, ao menos como NPCs? Podem aparecer, mas não nessa trilogia. Sinceramente, Kelly tem poderes, senti uma vibe barda, com ela tocando um pouquinho para o Pedro e daí ela se apaixonou. Aí tem o fato dela encantar os zumbis por um colar, algo parecido, ou pelo violão mesmo. Encantar os zumbis? Eu não faço ideia do que você está dizendo. Mas ela parece ser alguém encantadora. Se isso é normal ou não, a gente vai conversar sobre isso um dia ou não. E se a Kelly tiver uma puta mente, imagina, fugir daquele lugar de bosta, que era o que? A represa na mente da mesma, e aí encontrar uma forma de acabar com tudo aquilo, ela encontraria uma forma de magia para controlar os zumbis, ou pelo menos atrair eles, mas aí ficar do lado da represa não faz muito sentido. Me embolei no meio da teoria, muito legal. Mas por isso quero saber o POV de nossa querida Cigarra,
Então, aqui embaixo. Não, tá enrolado, vamos lá, vamos ver. Por isso, levo o último ponto para esse. A Kelly vai ser um player nessa primeira parte? Ele coloca aqui ia ser massa. Ia ser massa. Mas não, por enquanto, nenhuma previsão dela ser jogadora. O Baladinho tá dizendo ali no chat que ele tentou morrer, mas não, o Gil não deixou. É verdade, o Gil não deixou nenhum homem pra trás. Não fiz tantas perguntas, mas, pô, foi um textão, hein? Pois sei que algumas, como as pinturas nos rostos dos zumbis, a origem da bruxa, os motivos da Kelly ter matado ela, etc, vão ser respondidos na última parte. Espero que sim. Talvez não todos. Mas vai que, né? Dá aquele spoiler maroto. Enfim, adorei tudo esse episódio, edição, ambientação, história e consegui o que queria e não consegui na última parte. Mortes. Tava achando que tu era o Oda pré-time skip. Vocês são 100% do episódio, seus lindos. E um dia eu entro no Padrim quando eu conseguir dinheiro. Mas eu conseguirei. Obrigado por ajudar nessa quarentena. Adoro vocês. Beijos. Ouvintes pegando os episódios novos. Aí tem o gif do Guaxinim buscando a coisinha na mão da pessoa. Primeiro, que você consiga muito dinheiro. E lembre daí do que você prometeu. Segundo, eu queria que tivesse morrido mais gente. Morreu muita gente, só que eles eram oponentes dos jogadores, né? E é verdade, o primeiro episódio morreu só oponentes. Esse episódio morreu os aliados dos jogadores. Vamos torcer. O Felipe Corá, ele coloca: olá, Guaxuxu e Xuxate. Quem me chama de Guaxuxu normalmente é a Shelly, tá bom. Aqui é o PVC, primeira vez comentando. Comecei a ouvir você no meu nível 10/6, com a nova Resident. E escutei pelo menos um episódio diariamente até finalmente estar em dia. Estou sentindo vazio agora que não tenho mais um estoque de aventuras inesquecíveis. Não, porque vou ser padrinho e tenho certeza que agora a jornada estará só começando. É verdade que quem é padrinho tem um episódio a mais lá no grupo de padrinhos que só vai sair no feed dia 31 de outubro, mas não é sobre Halloween, Halloween sai antes. Vocês vão entender. Entram lá que vocês vão entender porque tem um episódio extra lá. E quem é padrinho recebe os episódios uma semana antes, né? Então segunda-feira que vem já tem episódio novo para ti, se você se tornar padrinho. Que episódio supimpa de explodir cabeça? Tem uma teoria bem louca aqui com spoiler, manda lá. Então, a Guerra do Pietro Dante, GPD. Guerra do Pietro Dante, tá. Vai ser o responsável por esse apocalipse? É uma teoria. Com manifestação de poder, o Pietro vai fazer o tsunami do episódio, o pôr do sol, que coincidentemente o Henrico estará passando suas férias depois da denúncia. Isso explicaria os zumbis, tal qual o episódio Fogo no Necrotério. Fogo no Necrotério é antes disso tudo, mas vamos lá. Nesse episódio, Ana Francisca diz que as pessoas de bem já foram embora deste mundo. Esse no início do GPD, a Guerra do Pietro Dante, e o grande Guaxinim já soubesse que o Pietro iria passar dos limites e tirasse todas as pessoas boas do mundo, junto com a Ice Queen. É legal que ele falou tirar todas as pessoas boas do mundo e a Ice Queen. Bem no momento em que a bomba atômica explodisse. Explicaria o clarão que as meninas viram antes do fim do mundo começar no Billie Jean. É uma ótima teoria. Por fim, ainda no episódio 6 foi dito que quem era muito mal ganhava alguns poderes. Talvez o próprio Pietro Dante. A bruxa seria uma dessas pessoas que, apesar de ter se arrependido depois de tantos anos e usar seu poder para bem, ainda não conseguiu ser arrebatada? A Kelly poderia ser outra humana, desses humanos muito maus que só querem o caos entre seus semelhantes e quis se vingar da bruxa que se converteu? É uma teoria. Isso explica como ela consegue sempre convencer as pessoas de fazer o que ela quer. Desculpa o comentário gigante e no final de sua leitura, mas estou muito empolgado e feliz de conhecer esse mundo tão fantástico e emocionante. Muitas felicidades a ti e a todos. Muito obrigado, querido, muito obrigado por ter chegado até aqui, pelo seu comentário. Parece que você tem alguns pontos muito bons. Embora a Kelly seja mais... Vamos, próximo episódio a gente conversa. Mr. Gaspar, boa noite, Guaxa. Episódio top demais da conta, viu? Minha nossa, Só dos jogadores terem sobrevivido já considero o final feliz o suficiente. É verdade. Falta só mais um happy end para fechar essa trilogia incrível, hein? Gente, e o medo do Pedro fazer alguma coisa com a Kelly? Boa noite, Chad. Eu lembrei agora. Ele vai lembrando e vai falando ele boa noite. É verdade, assim, é tenso porque o Pedro podia fazer alguma maldade com a Kelly e a Kelly acabou fazendo... Quer dizer, ela relevou os mantimentos dele, mas ele estava inteiro, né? Ele morreu porque foi atrás. Guaxa, não adianta tu ficar usando será para duvidarmos da Kelly, quando a escolha da voz da Jujuba já denuncia que a Kelly é do bem. Se tem a voz de Jujuba, é uma pessoa boa.
Vide a bailarina lá do circo pirata. Há raras exceções, como essa que eu citei, né? Tipo episódios onde o Fencas joga, ou só aparece que a escolha de voz dele já denuncia que ele é um personagem perigoso. Cara, o Fencas é um fofo, não sei por que vocês acham que o Fencas é uma pessoa perigosa. Perguntas. A tinta azul era azul, que estava marcada nos zumbis, era um tipo de hipnose igual ao do Miss Golden Week de One Piece? Não, é bem mais simples que isso, e a gente vai saber disso mais pra frente. Você lembrou dela quando foi fazer esse lance contra os zumbis? Não foi minha intenção ali. A intenção é bem mais simples. Funcionaria humanos vivos, animais? Pintar, sim, funciona em qualquer criatura, você pode pintar ela. Não teria efeito nenhum além disso, mas tu pode pintar quem você quiser. Esses zumbis são feitos somente de vírus transmissíveis a qualquer corpo morto. Pode ser reanimado com magia ou algo assim. Eu vou ficar com algo assim. Espero ansiosamente pelo último episódio dessa trilogia. Pra lá de show de bola. E muito obrigado pelo episódio e tenha uma ótima semana. Guaxa! Muito obrigado. Semana curtinha, né? Dia 2 foi uma quinta-feira. Foi aniversário da cidade que eu trabalho. Sexta-feira eu trabalhei. Sábado, domingo, segunda eu folguei. E daí teve feriado ontem. Tanto que eu nem vim gravar o Guaxa Verso. Tô gravando na quarta-feira. Na Twitch, sigam na Twitch. Sigam nas redes sociais pra não perder o dia, né? E obrigado. Uma ótima semana pra você também. O Ananta, que tá sempre aí, comenta. Ei, Guaxa, como vai? Parabéns pelo lindo episódio. Obrigado. Os jogadores são responsáveis por 50%. E o editor pelos outros 50%. Eu sou só o cara que grita, rola os dados e tenta matar eles. Cara, tenho tantas dúvidas, mas nem vale por agora, porque provavelmente vão ser respondidos no próximo. É verdade. Então, em vez disso, vim contar que acho que converti mais 3 pra seita do Guaxa Verso. Isso é sempre bom. Pela segunda vez na vida, fui mestrar uma aventura de RPG, e foi a 19ª coroa. Por coincidência, um dos jogadores escolheu ser um híbrido de Guaxinim, e por causa dele a party inteira teve basicamente o mesmo fim dos originais. Triste. Ninguém ouviu o cast e eles ficaram muito animados quando souberam e em breve deve ouvir para saber o que fizeram diferente. E depois com certeza vão ser persuadidos para maratonar todo o resto. Muito obrigado, gente. Eu não tenho problema quando vocês pegam nas minhas aventuras para mestrar para seus grupos de RPG. Mas, por favor, conta para eles de onde tu tirou e pede para eles conhecerem o RPG Guaxa, porque daí alguém ouvinte, isso é sempre bom, gente. Ou faz que nem o Fred lá, namorado da Paula do Caquitas, né? A Paula conheceu o RPG Guaxa porque o Fred mestrava para ela as aventuras e ele dizia, não escuta essa porque essa aqui eu vou mestrar. E daí ele ia lá e mestrava para eles. E depois elas eventualmente ouviam, né? Então é legal, você pode fazer isso. Você pensa assim, sai o episódio, o mestre escuta primeiro, combina isso no seu grupo, e daí o mestre decide, essa eu vou mestrar, essa eu não vou, e daí não escuta escondido pra enganar seu mestre. Mas dá o download, me dá o download, deixa lá guardadinho, apaga se quiser, depois baixa de novo e obrigado. O Ângelo Bastoni, ele comenta, olá, Guaxa e chat, prometo ser rápido. Segui até o final do episódio acreditando que a Kelly era inocente, quando percebi que ela não era, me senti incrédulo. E só me veio a imagem do Pica-Pau falando, o neném não é neném na minha cabeça. Eu não faço ideia de qual é esse meme nem essa frase. Ótimo episódio, como sempre, abraços. Muito obrigado, querido, muito obrigado pelo seu comentário. Que legal, a minha ideia era mostrar um pouco mais da Kelly, era humanizar o Pedro e deixar a Kelly um pouco mais, um grande ponto de interrogação. E assim, o próximo episódio dessa trilogia, que se passa antes, o foco dele é... Vocês vão ver. O Glauco Pereira comenta lá, fala Guaxa, correndo de última hora para deixar um biscoito, risos. Muito obrigado, biscoito é bom, gente. Dê biscoito pro seu produtor de conteúdo favorito. Episódio muito bom, adorei essa narração que aborda o outro ponto de vista da história e nos traz o universo mais complexo e não maniqueísta. É ótimo quando nós pegamos imersos na trama tentando decidir quem está certo e quem está errado, de quem gostar e de quem odiar, mesmo sabendo que não há bonzinhos nessa história. Parabéns, Guaxa, jogadores e editor, foram todos ótimos, todos 50% do episódio. Parabéns também a Jujuba, que com toda a sua fofura proporcionou um excelente plot twist. Normalmente, assim, os NPCs eu dou pros padrinhos, chego no grupo de padrinhos falando, quem quer fazer um NPC? Explico mais ou menos quais são as opções, e o pessoal vai pegando e a voz vai batendo. Mas tem NPC, como foi a Boba pra Shelly, como foi a Kelly pra Jujuba, que quando eu crio o NPC eu penso, tem que ser a pessoa tal que é pra dar aquela... Sabe? É isso. Deixei as maiores perguntas para o fim da trilogia. Agora farei apenas uma.
Se os jogadores tivessem encontrado a mulher misteriosa logo após a Kelly, eles poderiam tê-la salvado? Talvez. Ela não estaria 100%, assim, eu realmente não sei, gente, tá? Mas talvez eles tivessem uma chance maior de salvá-la. Mas ela, pelo menos, ela ficaria inconsciente ou se recuperando até o fim da aventura, que é pra ela não aparecer lá e sei lá, e mudar as coisas, né? Mas talvez. E talvez o próximo episódio ajude a entender um pouco melhor isso. Ansioso pelo final do episódio, um grande abraço para todos vocês e todos os amantes do Guaxaverso. Muito obrigado pelo seu comentário, querido. E foi isso, essas foram as perguntas que a gente leu em live, espero que vocês tenham gostado. Quero lembrar vocês que o RP Guaxa tem canecas, o RP Guaxa tem lojas parceiras, dá uma olhada lá no post, vê se tu gostar de alguma coisa, quiser gastar seu dinheirinho, tá lá. A Sabrina Palma, em especial, lá da Geek Inventário, ela tá com um D6, o dadinho especial, que uma das faces é o guaxinim, né, no lugar de um dos números. Dá uma conferida lá, tá lindo. Eu sei quem é padrinho pode comprar com desconto, mas mesmo para quem não é padrinho, tá com desconto também nessa primeira leva de dados. São dados artesanais maravilhosos. Dá uma conferida, tem uma fotinho no post também. Quero agradecer a todos os novos padrinhos. O Joanito Mesquita, o Cleiton Torres, a Luísa Dutra, o Myron Rodrigues dos Santos, ao Alex Weiderman, ao João Filho Freire Lopes, Felipe Corá, ao Igor Wesley, a Mai Watanabe, a Raíssa Fluviers, eu devo ter errado, Pedro Rodrigues, a Larissa Mignon, o Felipe Ronchi Brígido, o Atari Boy, ele fez uma ilustra maravilhosa, tá lá no Instagram do RP Guaxa, dá uma conferida, o Lucas José Bernardi, o Igor Pereira e o Anderson Kamatari. E o Anderson Kamatari Vilas Boas. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto. Muito obrigado a vocês que sempre apoiam esse projeto. Eu quero muito agradecer. Esse episódio só existe por conta de vocês. Ou melhor, na verdade, o Guaxaverso, ele nem existe. Dez minutos por 3 representados. Estão de parabéns, hein, gente? Isso é um... O problema disso aí chama... Você escolheu 3 brisados que adoram escrever história. É verdade. Isso é o fato. Corta meu comentário, editor. Vamos lá. Vocês 3 receberam, na verdade, até pela idade de vocês, deixa eu mudar esse trecho aqui. O Mike não, como é que é o nome dele? Geraldo. Geraldo. Tudo bem, então, provavelmente, o Osvaldo Geraldo. Tu vai seguindo, tranquilo. Falhou bonito, hein? Deixa eu pensar. Beleza, tudo vai seguindo, editor. Vocês podem rir da Shelly agora, queria ver. Então vamos lá. Não, assim, eu acho... eu tenho pra mim que o Guaxa só mandou a gente fazer essas 2 rolagens pra gente pagar a língua, eu acho. Mas aqui, o pior é que mesmo com o atributo da Shelly a gente teria falhado. No meu caso, com certeza, eu falhei miseravelmente. Mas, voltando, editor. Acho que nem o Geraldo falou, né? Daí o editor coloca lá. Quanto é que tu tirou, Geraldo? Eu falei, 2 e 1. Ah, tá. Desculpa. Ai, perdão. Eita. Perdão, a alergia é triste. Tá. Qualquer coisa a gente mata o teu personagem, é tranquilo. Então tá. Não. Então, querido ouvinte, eu descobri que provavelmente a gasolina se deteriora depois de 1 ano dentro de um carro no frio. Dura menos se for quente. Mas no caso ela não tá nas bombas, tipo, sei lá, no reservatório? Ela tem um reservatório, tá sendo armazenado de maneira que ela durou tanto tempo. E... é um jogo, gente. É a magia do RP. Cara, se tem zumbi, por que não pode ter gasolina infinita? Exatamente. Fechou. Vamos continuar. Todo filme de apocalipse zumbi, os postos funcionam normal. E a energia continua funcionando normalmente também. Exato. Se os caras conseguem fazer energia elétrica e gasolina, tipo, 10 anos depois do apocalipse, eu acho válido a gente ter gasolina. Eu não vou entrar em discussão da energia elétrica, porque ela é possível de várias formas, inclusive de hidrelétrica, que foi o foco da outra aventura. Mas voltando aqui, vamos lá, editor, corta. Esse aqui foi um erro que a Jujuba fez enquanto ela gravava a voz pra Kelly de NPC. Eu achei super engraçado. Um abraço, Jujuba. Guaxa, eu vou regravar as falas de gratidão, mais animadas e tal, porque eu acho que deu algum probleminha no meu microfone, tá? Então eu vou fazer de novo. Meu Deus. Jujuba tá jogando
Yakuza. Ok. Vamos lá. Não, mas peraí, amor. Não vai dar pra você ficar com pique. Dá um pause aí. Aí, obrigado. Rapidinho. Ai, vamos lá. Desculpa aí, editor. Ainda aproveito pra brincar com os pneus. Quando desço eles, fico empurrando, me divertindo ali com pouco tempo que tem. Uhum. Dependendo do tamanho da Mia, ela entra dentro do pneu, né, e sai rodando igual criança. Apesar da Mia ser mais velha do que a Van. Não, foi só uma brincadeira, porque, enfim, é divertido. Desculpa. Ok. Eu posso fazer a pergunta que todo mundo quer saber. Ela tá tocando Legião Urbana? O engenheiro estava aí. Não acredito. Ela tá tocando alguma coisa em inglês que depois eu decido com o editor. Eu vou pegar um coverzinho que seja. Desculpa, tá bom. Eu tinha que Vamos lá. piada. Um dado, seu atributo ou mais. Vou começar pela... Vou parar no ouvido do Geraldo. Peraí. Eu não espirrei no ouvido do Geraldo. Desculpa. Nossa senhora. Que isso, Juliano? Que isso? Não, eu não espirrei no ouvido do Geraldo. Eu chego assim... não existe mais oftalmologistas no mundo, provavelmente, mas ok. Existem óculos velhos, vai testando. Mas... Provavelmente o Geraldo nem tirou carteira, né? Até porque no interior lá... Né? Nem as meninas, muito né? Porque menos o mundo acabou de verdade. Não, eu e a Mia, tipo, a gente sabe dirigir. Bom, a Van não sabe dirigir. A Mia sabe dirigir por osmose, né? Porque... eu sabia navegar no barco. É a mesma coisa. O Pedro, o pessoal do acampamento, deve ter ensinado ela. A Van não sabe dirigir, ela realmente não dirige. Vai lá então, Mia. Uma cachorrada aí, João. E os cachorros da igreja começaram a latir pra gente não Isso, entrar. embaixo do cobertor do João tem cachorro, inclusive. Tem cachorro. Nossa, mano. Imagina o tamanho desse cobertor. Gente, eu chego, ajoelho do lado dela, tipo, viro o rosto dela pra mim e eu quero ver se ela tá mordida ou se foi alguma outra coisa que... Eita, peraí, tá passando um carro fazendo barulho aqui. Eu sempre gosto de contar que uma noite de madrugada passou um carro aqui em Gaspar, aqui é interior, não costuma passar carro com som alto. Tipo, era mais de meia-noite. E o cara tava com o carro no último volume, desses batidão, tocando a música triste do Naruto. Ai, você contou isso em algum lugar, eu ri demais. Contou no Guaxaverso. Foi Guaxaverso? Eu juro que eu quero um dia encontrar essa pessoa e perguntar por quê? Provavelmente tinha acabado de levar um pé, né? Eu quero ser amigo dessa pessoa. Tipo, Por que a pessoa tá no interior de Santa Catarina com um carro com som e... Cara, é absurdo, sabe? Assim, o cara decidiu arriscar tudo de madrugada. Não tem ninguém na rua, deve ter tido um monte de gente ligando pra denunciar o cara com som altíssimo. Pra tocar a trilha triste do Naruto. Eu acho que isso foi promessa. Eu entendi. Foi alguma coisa. Eu espero que ele tenha feito um vídeo. Pode ser. Assim. Isso, ele tava pelado dentro do carro, inclusive. Né? Deve ser. Depois disso, ele pediu o McDonald's cantando. Não tem McDonald's aqui. Droga. Naquele horário ele conseguia pizza, talvez. Salgadinho. Voltando, editor. Perdão. Você tinha falado que a Kelly era ruiva, não era? É. Essa moça também é ruiva? Não, cabelo preto. Ah, cabelo preto. Por que eu tinha entendido vermelho no cabelo? Acho que é por causa do sangue. O vermelho é o sangue do... Ah, tá, o vermelho é o sangue. Ah, tá. Não, tá, eu já ia falar que, tipo, 2 ruivos na mesma história é muita coincidência. Guaxa, eu quero fazer uma pergunta agora. Assim, eu, jogador, fiz uma certa ligação de fatos. Eu posso passar isso pro roleplay ou, tipo, entre aspas, a gente ainda não teve informação suficiente? Eu não sei que conclusão tu chegou. Tu pode levantar a teoria maluca que tu quiser. Vai lá. Ah, tá, beleza, então. Um nome. Claudinho.
Desculpa, João. Foi só na zoeira. André. Afonso. Juliana, não tem Juliana, tá aqui na taberna, ela tava falando, então Juliana. Osvaldo. Osvaldo não, Geraldo. Eu tô com o Osvaldo na cabeça. É quase. Na outra aventura tinha um Osvaldo.